Nazaré FM. Nazaré FM. Nazaré FM. Mais rádio em 100.6. Nazaré FM. Calendário. Calendário. Há 26 anos em cada dia da sua vida. Calendário. Olá, amigo ouvinte, sejam bem-vindos a mais uma edição de Calendário. Hoje para o dia 24 de novembro do ano 2012, prometer é devido, hoje vamos passar duas entrevistas, duas boas entrevistas, para mim são todas importantes, todas têm o seu peso, digamos que em patamares diferentes, conforme a experiência de vida, conforme a vivência da vida. Hoje vamos ouvir duas pessoas que, infelizmente, já não estão no mundo dos vivos, já nos deixaram. Na primeira hora vamos ouvir, eu vou dizer o nome porque ele era conhecido, era o Tio António da Bexiga, o pai do Afonso Henriques, do Armindo, do Hélio, do António, da Leontina, da Natalina, da Lídia, da Ascensão e da Lena, esta a mais nova, a Lena. Foi numa tarde maravilhosa que ele me recebeu, no dia 16 de maio de 1987, que o Tio António, como eu carinhosamente lhe chamava, o Tio António da Bexiga, me recebeu em sua casa. Na cozinha, sentada, num banco, estava a sua esposa, que ouvindo a conversa que eu estava a ter com ele, de vez em quando, também, digamos que metia a sua colherada e muito bem metida. Mais tarde também entrevistei, ainda de descobrir essa entrevista também que lhe fiz a ela. Mas é hoje, com a devida autorização da família, principalmente do António, com quem contactei e com quem eu encontro todos os dias, que me prometeu transmitir aos irmãos esta intenção de hoje fazermos esta homenagem ao Tio António da Bexiga. Foi no dia, como eu já disse, 16 de maio de 1987. Depois, na terceira hora de calendário e segunda das entrevistas, vamos ouvir uma mulher nazarena bem conhecida, de que eu falarei daqui mais um pouco, daqui a cerca de 60 minutos, então falarei dela. Para já, vamos ouvir o Tio António da Bexiga. Estamos hoje com o António Morraços Ferreira, conhecido como Tonho da Bexiga, tem 75 anos, casado, toda uma vida dedicada ao mar, o mar que tanto foi seu amigo, como por vezes também foi seu inimigo. E é com o António Morraços Ferreira que hoje vamos conversar. Tio António, boa tarde. Boa tarde. Então, está bem disposto, não é verdade? Graças a Deus. Tio António, eu quando fiz a apresentação disse-lhe que você também era conhecido por Tonho da Bexiga. Porquê é que você tem a alcunha de Tonho da Bexiga? Porque a minha mãe chamava-se Maria Bexiga e teve bexigas quando era pequenina. Quando foi pequenina. Ficou alcunhada com Maria da Bexiga e a mim começaram-me a chamar António da Bexiga também quando eu era pequeno. Ah, sim? E os outros seus irmãos não ficaram com essa alcunha? Não. Há só uma irmãzinha minha também, que era a mulher do Joaquim Matias de Ferreira, que era o sargento da Guarda Fiscal, também lhe chamavam a Maria da Bexiga. Portanto, foram só vocês. Quantos irmãos eram vocês, Tio António? Éramos 4 ultimamente. 4. Há um irmão que tenho chamado Joaquim, tem a alcunha de Joaquim Tontinho, que teve uma doença grave quando era novo e ficou assim alcunhado. E esse já não é Joaquim da Bexiga, é o Joaquim Tontinho. É Joaquim Tontinho. Tio António, você sempre andou a mar, desde que idade? Sempre. Eu tirei a cédula com 12 anos. 12 anos. E davam a cédula com 12 anos? Nessa altura davam. O que não acontece agora, por exemplo? Agora é aos 14, e já há muitos anos que é aos 14. E você tirou aos 12 anos? Tirei aos 12 anos.
E foi logo para o mar, Tintonho? Fui logo para o mar. Começou logo a andar ao mar? O mar, sempre. Começou por fazer o quê, Tintonho? A primeira coisa que fiz quando fui para o mar foi andar ao caranguejo, que era uma vida muito, muito horrível também na vida. Andar ao caranguejo de noite, noites inteiras, a darmos lances para carregarmos os barcos de caranguejo, para se vender para se vender para estrume, não é? Para estrume e esse depois. Era o que se chamava a besganga? Era. Não, isso não é besganga. O caranguejo é uma coisa e a besganga era outra. A besganga era à base de peixe, de linguado, de solha, qualquer qualidade de peixe. Yes. Era arrastar no mar. Chegou a ser moço de terra, Tintonho? Cheguei a ser moço em terra, nas redes do arrasto, anos, até uma certa idade, não é assim? E depois, quando andei nas redes, depois tomei nova vida, andar dentro dos batéis, à pesca do alto. Chamávamos-lhe a pesca do alto, os batéis que andavam à pesca, à cana de noroeste, a pescar o brás e outras qualidades de peixe, etc. O Tintonho falou aí na cana do noroeste. O que é a cana do noroeste, Tintonho? A cana do noroeste há um baixo. A gente vai para o mar, faz de conta, vamos ao noroeste, ou noroeste, ou noroeste, ou no noroeste, ou oeste do oeste, para aqui ou para ali. A gente conhece os lugares todos, para onde vamos, para onde queremos ir, porque há muitos nomes nos locais onde se há de pescar. Todos os locais têm nomes. E por isso, assim é que muitos aprenderam a saber alguma coisa, a saber que aquela parte daquele lado, para o noroeste, é a cana de noroeste. A gente entrávamos ao mar e íamos à vela. Enquanto chegávamos a umas milhas grandes, era sempre baixo. E alteando, de vez em quando encontrava-se canas, encontram-se canais aqui e acolá. Sim. E a gente, quando chegávamos à cana noroeste, aquilo era muito sabido e muito prático, porque fazíamos o cálculo mais ou menos por medicinais, mas mesmo que houvesse na boeira, íamos à mesma lá dar com ela, porque a gente já tinha a tática na sonda, a altura que tinha, etc. E quando chegava à cana noroeste, quando a gente via que já ia altear, temos na borda. Depois começávamos, se queríamos mais fundo, sondávamos mais, agarrávamos aí 7 linhas ou 8 ou 9 linhas de água, ou coisa. Era o que queria. Sobre a borda, porque a borda tem sempre muito mais peixe do que tem os baís. Pelo menos peixe de escama, chama-lhe a gente que é o brás, a pescada e outros peixes mais, com valores. O Tintonho falou em 7 linhas de água. Quanto é que tem uma linha de água? Uma linha de água são 20 braças. E uma braça? Do homem. Uma braça é uma braça do homem. Do homem completo. Não. 2 metros? Não, é o comprimento, é os braços abertos. Pois é. É do tamanho do homem. Cerca de 2 metros. É tamanho do homem. Quanto maior for o homem, maior é a braça. Pois. Mas a braça tem um estilo, não é assim? Porque há pessoas que têm a braça muito maior, se for preciso vão medir uma linha e podem marcar 19, enquanto eu marcava 20, não é? Exatamente. Assim? Pois é. Tintonho, o senhor falou em cana do noroeste. Lembra-se, importa-se divulgar aqui outros nomes de pesqueiros? Lembra-se a pesca da sardinha, andei na pesca da sardinha. Eu andei ao bacalhau muitos anos, mas antes de ir para o bacalhau bastante novo, fui mestre à sardinha e contramestre e etc. Lembra-se do nome dos pesqueiros? Sim, pesqueiros. É o Parcelo, aqui o Parcelo do Norte, que é da parte do norte do Cerro, do Cerro, porque da parte do sul do Cerro são logo 100 e tal braças de água, que é a cana, chama-lhe a gente a cana. Ou seja, e aquela cana é desde aqui da Nazaré, daqui das boias, onde se amarravam os galeões sobre o baixo, ali 20 braças de alguma coisa, e andando-se para fora, começa-se a encontrar no fundo, não é preciso muito tempo, encontra-se logo 5, 6 linhas de água sempre, e vai sempre caminho sudoeste. Essa vala vai sempre caminho sudoeste, que vai parar aos Farilhões. Sempre o mesmo fundo vai parar aos Farilhões. Quer dizer, aquilo ao Farol de Mar. Para vocês é como se fosse uma estrada. Vocês guiam-se ali. Pois, é assim, é isso que nos ensina. Se andarmos para o sul, se estiver na boeira, se andarmos para o sul, baixa. Se andarmos para o norte, baixa, como já dei explicação há bocado também. Exatamente. Sempre, até à cana do noroeste e lá para o norte, etc. Porque isto aqui, tem aqui um lugar, desde o cerro, que fica ao lado dessa profundidade que eu disse, que chamei a cana, não é?
tem o nome de Cana. E isso, da parte norte do Cerro, até à Figueira e Porto e essas coisas todas, sobre aí umas milhas ainda fora da borda, é sempre baixo. Vocês também tinham pontos de referência em terra, não tinham, António? Pois tínhamos, fazíamos os azimutos, a gente fazia, apontava isto ou aquilo, uma coisa para outra, não é assim? À maneira que a gente ia andar, a gente ia assim. Mas se era um bocadinho mais larguinho, fazia assim. E se não era assim. Coisas que se investiam assim e a gente calculava logo que estava lá naquele lugar. Mas eram 2 azimutos sempre. Era um da parte do mar, nas serras, e era outro na parte de leste, das serras de leste. E, António, hoje em dia, apesar das transformações que há nas serras, ainda se consegue fazer o mesmo tipo de azimuto? Há sempre. Mesmo com sondas e coisas, há sempre aquela maior tática ainda para saber, quando há claro, para ter mais a certeza ainda, para evitar de andar a fazer sondas e coisas. Leva o sinal feito. Sempre. Ainda há mais certeza. É mais certo. É engraçado. Pois é. António, no Mar da Nazaré, em que empresas é que o senhor andou? Andei nos batéis, como já disse, andei na Redes do Arrasto, primeiro, era rapaz, andei nos batéis à Pesca do Alto, andei nas armações, sim, na armação do doutor, fui lá moço. Lembras das armações, portanto. Pois. O que eram armações, António? As armações tinham 24 ferros. O que é isso, 24 ferros? 24 ferros punham-se na água com um certo tamanho de cabos com muita potência e com corrente. Levavam uma série de braças, chamavam-nos manilhas, a uma corrente dessas chamavam-nos manilhas, para fazer a pegada ao próprio ferro, para o ajudar a fazer mais fixe, para estar a pesar e para estar no fundo. Depois era cabos de cair, envernizados, cabos muito grossos, assim, sim, à base de mais de 20 milímetros, mais assim, espessura, essa coisa. E levava a tais ditos correntes todos os carros, ou todos os ferros, que era para fazer a pegada, para pesar mais e para não ir, porque caía muitas algais e muita vaga quando fazia mau tempo, quando havia golas d'água, e se não fosse assim ponderava-se tudo, e mesmo assim às vezes conjuntava todas, e essa coisa toda, levava-se um trabalhão, espender ferros e armar para aqui, para ali. Era uma vida dura. Era uma vida dura. Bem, uma dura neste caso, quando aparecia isto, mas na vida, andar, no tempo que era a remo, andámos em barcas ao remo, mais tarde arranjaram batéis, que se andava de vela também, batéis sem motores, não é assim? Sim. E a gente apanhava o vento e íamos para lá de vela e para cá. E quando estava calma, já se sabe, não se puxava, íamos ao remo. Os batéis eram pouco seguros, não eram, António? Não, eram valentes. Eram valentes? Acho que sim. Eram valentes, eram já batéis com aí uns 12 a 15 metros. Não me diga. De comprimento. Havia batéis com esse comprimento todo. Pois havia, e havia maiores até. Houve um batel chamado, que era do Fol, que hoje tem, um homem que foi muito ativo no mar também, um dos batéis grandes, que tinha, havia de se aproximar a 20 metros. Não me diga. Pois era. Usava-se 3 velas. 3 velas, olha lá. E mais tarde um motor. Mais tarde, não, esses já nem chegaram a usar, porque acabaram cedo. Foram substituídos por outros. Pois, mais tarde é que veio os barcos motorizados e alguns ainda foram assim, fizeram-lhe obras e coisa e tal e colocaram. Transformaram. Poucos. Então esse barco que você falou com 20 metros podia levar quantos homens, António? Era a base de 20 homens. 20 homens. 20 homens. Então cada um usava o seu aparelho. A marca do aparelho chamávamos-lhe groseiras. Eram 7 talas de aparelho que usávamos cada um ao mar. 7 talas. Cada tala de aparelho era aí para 60 anzóis, 70 anzóis. E a gente, cada um usava 7 talas. Cada um levava o seu aparelho? Não, cada um levava o seu aparelho. Mas o aparelho era estipulado. O mestre dava aquelas linhas, aquela marca de linhas a cada um. Era tirado do Monte Maior. Sim. Do Monte Maior. Tanto pagava o barco como pagava o pessoal. As pescas eram boas através de batéis, então? Até não era. Então, se fosse agora, se essa vida fosse agora e houvesse o peixe que havia nessa ocasião, isso era fabuloso. Eram fortunas fabulosas que se faziam. Porque eram um dos peixes mais ricos, o graz, o cherne e o bravaço. Havia com fartura. Brota, pois, havia com fartura. Pois. Então acha que agora há menos peixe do que havia antigamente?
Que causas é que acha a que se deve isso, António? É muita exploração também e um certo número de pescas que existe, que também prestica. Não é só o capanha, prestica. Eu já ouvi falar não sei bem os nomes, nas gaiolas, não é? Pois, as gaiolas. As gaiolas não é daquelas que prejudicam mais. É estas redes de malhar, de pôr um dia, uma noite, 2 noites e 3 na água e essa coisa toda, porque apanha o peixe, não é assim? Quando lhe passa, quando bate nelas. O peixe tem ocasiões que, mesmo ao fim de 2 ou 3 dias, parte dele vem vivo porque já malhou-se no último dia. É assim, mas aquele que se malha logo no primeiro dia ou coisa é fatal. Portanto morre. Pois, morre e estraga-se. Estraga-se e é prejudicial para os outros peixes, claro. Pois, prejudicial até ver, porque também aparecem peixes desses comidos, mesmo depois, comidos por outros, essa coisa. Pois é. António, cá na Nazaré, porque já vamos falar da sua vida no bacalhau, mas cá na Nazaré alguma vez apanhou alguma viradela? Algum susto? Viradela, nunca. O que é? Aparecem sustos. Às vezes mares não tinham bem a força para virar a embarcação, mas assustava e às vezes as embarcações depois desta e daquela maneira. Nunca houve obstáculo. Mas há uns 5 anos para 6 anos, eu vinha numa lanchinha a encalhar com um autobordezito e dá-se o caso, a maré estava muito comprida e veio muito mar, eu esperei o raso, porque eu fui sempre afinado na borda a escolher rasos e coisas assim. Mas é como todas as coisas, o mar às vezes até tem coisas que parece que se esconde. És muito esperto e muito vivaz, mas agora quero te enganar também. Está a compreender? E de maneira que essa frase está engraçada. Aparecem uns 3 mares seguidos, 4 ou 5 mares seguidos, a maior embarcação da Nazaré não se aguentava com elas. E eu o que faço? Eu trazia muito aparelho, assim, na lanchinha, por todos os lados, e eu pensei assim, então, vem aqui estes mares, eu não posso ir para a borda, porque o mar vai arrebentar toda a borda, escavaca-me a mim e a lancha, e embrulha-me aos anzóis, e eu depois não sou senhor de mim. O que é que eu faço? Parei, a lancha em fundão ainda, e mais fundo que aquilo que eu achava ao pé, e depois, mesmo vestido e tudo, o que é que, antes de vir encalhar, tirei as botas de borracha, que trazia calçadas. Foi isso que ajudou uma coisa também. E depois, atirei-me ao mar, antes do primeiro mar dar na lanchita, atirei-me ao mar, mas a lanchinha, no como atirei ao mar, com o balanço da força que eu fiz nos pés, para mergulhar, ela impulsou-se assim um bocado para a parte do sul, e da parte do sul já fazia uma espécie de um lago, mais fundo, porque no lago, quando aparece o lago, é sempre um bocadinho mais fundo do que o outro lado, onde acaba mais o mar, porque o mar é muito egoísta, quando encontra baixo, o que quer é fazer-se grande e essa coisa toda. Mas quando é fundo, não. Quando é assim fundo, perde a força, vai perdendo a força. Você, neste caso, António, quase que trata o mar por tu. Sabe-lhe as manhas todas. Então, pois é, quantas vezes a gente trata por tu, este gajo, este desgraçado que me é agora aqui assim, aqui, pois, aqueles nomes irritantes da irritação. É. E ouvimos já a primeira parte da entrevista ao Tio António da Bexiga, que é uma descrição fantástica sobre os mares da Nazaré. Vamos continuar já depois da publicidade a ouvir o Tio António da Bexiga com saudade que o ouvimos. Nazaré FM. Lojas do Mar, agora com novas instalações na Rua da Estiva, número 20, junto ao restaurante 7 Saias 1, na Nazaré. Lojas do Mar, além dos peixes e mariscos congelados, encontra também mercearias, charcutaria e bebidas. Descontos especiais para restaurantes. Visita a nova loja do Mar na Rua da Estiva, número 20, junto ao restaurante 7 Saias 1, na Nazaré. Telefone 262-288-961. Senhor Pizza. Pizza
pizzas e massas italianas de grande qualidade. Especialidades da casa, picanha e alcatra brasileira. Peito de frango com molho mostarda e bitoque especial à casa. Serviço de takeaway e sala para grupos e festas. Senhor Pizza. Pizzas e massas italianas de grande qualidade. Na Rua da Caridade, número 8, junto ao Banco Barclays, Nazaré. Telefone 262-551-095 ou 91-86-51046. Em Serra, à segunda-feira. Nazaré FM. Calendário na Rádio Nazaré. Cá estamos agora, que são 4 horas e 22 minutos. Vamos continuar a ouvir o Tio António da Bexiga, na entrevista feita no dia 16 de maio de 1987. Também ele já não nos pertence, mas felizmente que ficaram gravações, ficaram estas memórias, estes registros de uma experiência, da experiência de uma vida inteira. Homenagem não só ao Tio António da Bexiga, mas também a ele hoje como que o representante de pescadores, dos pescadores da Nazaré. Então, eu sei que o senhor chegou a andar ao Bacalhau. Com que idade foi para lá? Eu fui para o Bacalhau com 23 anos. Com 23 anos? Dos 22 para os 23. E quantos anos andou lá? Andei 29 anos. 29 anos no Bacalhau? Sim, quem ande mais. Eu é que deixei de andar ainda com bases suficientes de lá poder andar. De todas as maneiras. Há uma, não é por ser eu, fui sempre um grande pescador na pesca de bacalhau. Eu sei que o senhor tinha bases. Eu sei que o senhor foi um grande pescador no Bacalhau. Porque me contaram isso. Graças a Deus. A vida lá era dura, António. Muito dura. Mas fazia-se e fez-se. Tinha que se fazer, não era? Tinha que se fazer. Então eu ouvi dizer que vocês dormiam às vezes 4 e 5 horas por noite só. 4 e 5? Quem dera muitas vezes 2. Não me diga. Quando era na luta de se fazer pescas grandes, essa coisa, tínhamos que dormir menos porque as escalas eram maiores, levava-se mais tempo a escalar o peixe, porque a gente pescava o peixe e tínhamos que o escalar e salgar e essas coisas todas. Cada um na sua especialidade. Havia pescadores que eram salgadores, tinham que ir para o porão salgar o peixe, havia escaladores, assim como eu fui sempre, escalador. Portanto, os próprios pescadores é que faziam isso. É que nos escalávamos, outros agarravam o peixe que estava nos quetes, os quetes que é uma base onde se punha o peixe para dentro, quando a gente vinha do mar, e estava um a agarrar o peixe do quete, que é aquela caixa onde estava o peixe, cortava a barbela ao peixe em cima e abria-lhe a barriga e dava-lhe um golpe em cada lado da face sobre a base da espinha do peixe, nos lados, que era o troteiro, chamava-se troteiro. Esse homem dava-se-lhe o nome de troteiro. Havia outro, que era o partidor de cabeças. O partidor de cabeças aproveitava a leva, que é o fígado, para o óleo, não é? Havia às vezes ocasiões que não era preciso aproveitar, atirava-se tudo ao mar. António, desculpe lá, falar em óleo, o óleo de fígado de bacalhau tinha bastante fama. Bastante fama, era um óleo rico, bebia-se, até costumava-se dar aos doentes, não é? Pois. Eu lembro-me que vocês traziam sempre óleo de fígado de bacalhau. Pois. E que dava-se às pessoas mais débeis, sim, senhor. Mais frágeis. Sim, senhor. E que os punha em pé. Pode ter a certeza disso, pois. É assim. E ainda hoje se vende o óleo de fígado de bacalhau, mas já tratado. O óleo de fígado de bacalhau foi um tesouro grande. Se fosse agora nestes anos, esse óleo, isso tinha um valor muito maior, não é assim? Porque a vida nesse tempo era barata, não é assim? Era muito barata, não é assim? Bem, quero-me referir ao nosso país. Exatamente. Quero-me referir ao nosso país. O dia então chegou a andar na pesca à linha ou na pesca ao rastro lá no Bacalhau? Sempre à linha. Foi sempre à linha? Sempre à linha. Era mais dura a vida à linha do que ao rastro? Pois é mais trabalhosa. Pois é que tínhamos que pôr o aparelho na água, o troll,
ia lá, e quando não era o trolo, que eu andei muitos anos, à linha, só com 2 anzóis em cada linha, dentro do louro, tínhamos que calar 2 bacalhaus, que era só 2 anzóis que cruzávamos de cada lado, e carregávamos assim os botes, não é assim? E tínhamos que, da barriga do peixe, tínhamos que abrir a barriga ao peixe, para tirarmos o sandilo, que era um peixe, assim, quase como o chacarel, quase parecido com o chacarel, porque o bacalhau, isso era perdido. Ele já trazia a barriga cheia quando ele era vivo, comia ao vivo, não é? Aquilo andava em cardumes grandes também, esse capelim. E o peixe, o bacalhau, era a comedia dele, andava a comer, não é assim? Às vezes, e a gente pescava, umas vezes trazia mesmo esse sandilo ainda vivo, chegava dentro dele, a soltar, e outras vezes já tinha horas dentro dele, vinha moído, que era o melhor. Para a isca era o melhor. Que engraçado. Vocês utilizavam isso depois para a isca? Pois, para a isca, no mar, abríamos a barriga e aproveitávamos também nos quetes, porque não havia iscas em todos os navios. Portanto, o pescador é que tínhamos que arranjar e tínhamos que pescar pássaros e essa coisa toda. Tindónio, lembras-te do maior peso, o maior bacalhau que você apanhou? Lembro. Chegou a pesá-lo? Não. Foi num lugar chamado Alga Funda. Já tinha o nome de Alga Funda. A gente pescávamos no baixo. E eu naquele dia, o Lejo, foi no sul, onde há um mar chamado Mandelês. E a gente é no meio do mar, tem uma fundura de 3 braças, lá no centro, e a gente está a ver o bacalhau e o fundo. Que engraçado. Pois. E eu, não havia nada ali assim, porque eu era assim muito, muito ativo, e fui-me embora, fui para a Alga Funda. Para a Alga Funda, era um pedaço ainda, sozinho eu era assim um bocado robusto, sabe? E era assim, temível e essa coisa toda. Não tinha medo? Era assim. Era afoito. Pensava assim, vou fazer isto e coisa e tal. O tempo não está mal à minha maneira, eu vou experimentar essas coisas. Fazia muitas tentativas, essa coisa toda. E até digo mesmo, fui uma das pessoas que fazia muitas tentativas, em ocasiões, mesmo de brisas e essas coisas todas, os botes, muitas vezes, todos em volta do navio, para o rabento do navio, e o navio a fazer sinais e essas coisas todas, para saber que estava ali, quando houve erros e coisas, e eu, às vezes, ficava sozinho aqui ou lá, porque era muito diferente de estar sozinho, porque um homem pescando assim uns bacalhaus e arranjando umas iscazinhas que ele trazia na barriga, era um tesouro. Começava a pescar, e eu depois, quantas vezes aconteceu, o pessoal estavam com medo da brisa, que estava já há mau tempo, os navios mesmo a falar, e o capitão, já antes de arriarmos, a dizer já, olha, e tal, vamos arriar, mas não quero que se afastem muito do navio, porque há vento desta maneira assim, e eu se aquilo, e o chamando, quero os bodes e coisa e tal. Mas havia, assim como eu, era robusto, não é assim? Era como as ocasiões melhores ainda, era essas. E mesmo assim chegou a apanhar algum susto lá, então? Apanhei alguns, mas o meu ato de compreensão sobre esses sustos, carregado. Quando vinha carregado, eu era assim muito... Era um tipo... Não me lembrava do mal, não é assim? Tinha aquele entusiasmo e essa coisa toda. E cheguei às vezes a apanhar voltas de mar, umas vezes de vela e outras vezes ao remo. Voltas de mar, de encher o botezinho de uma maneira carregado, e eu dizer, mas eu agarrava-me logo ao balde, e às vezes, em vez de ser o balde, eu quando era assim botes carregados, aproveitava sempre 2 bacalhaus dos maiores que apanhava, bacalhaus grandes, e punha-os sempre ali assim, no lado da ré, encostado a uma tábua, que é uma espécie de um parapete que tinha para vir o peixe para a casa d'água. Havia um compartimento que não levava peixe, que era a casa d'água, que chama de a casa d'água. Já tem o nome da casa d'água, porque era daí que a gente esgotava. Pois. E eu tinha aqueles 2 bacalhaus, quantas vezes eu vinha de vela, quando o bote se atirava, eu agarrava os bacalhaus para coisa, e levava os bacalhaus para a proa, para não meter a polpa. Para compensar o peso. Pois, e quando a proa ia a cair, trazia-os para a ré. Mas aconteceu algumas vezes, era este o ato que foi sempre este, disse isto muitas vezes, por vezes.
dava uma volta de mar de uma maneira, eu era muito bruta a carregar o bote, que era demasiado, mesmo os oficiais se admiravam, essa coisa toda, e eu via o bote inundado com água, mas eu não me entretia a olhar para isto, para aquilo, pegava logo no balde, ou peixe, ou tirava com peixe ao mar a fazer aquilo, e eu dizia logo, dizia assim para comigo sempre, muitas vezes, agora é que foste desgraçado, agora é que foste desgraçado, agora é que foste desgraçado. Eu a chamar desgraçado a mim mesmo, a pôr umas culpas a mim mesmo. Está a compreender? Estou a compreender. É verdade. Tidónio, mas você parece que andou lá sem andar à escola. Sem andar na escola. Nunca andei na escola. Nunca andei numa escola. Eu sei ler qualquer coisa, mas foi em casa de um tio meu que se chamava José Morraças, que tinha uma taberna ali à frente do mar. Sim. Que hoje é um bar grande que lá está. O meu tio tinha uma taberna, era meu tio e meu padrinho. E lá na taberna dele é que eu uma vez comecei a pensar, tinha aí uns 20 anos ou coisa assim. Comecei a pensar e vou dizer, pá, toda a gente sabe ler, só eu é que não sei ler, pá. Em vez de Deus me perdoe, em vez de me porem numa escola, quando tinha 7 anos, levaram-me agarrados com o braço, a minha meizinha, foi-me levar a um casarão de uma armação que se chamava Armação de Cisal. Eu já para trabalhar aos 7 anos. E andei a ganhar 2 tostões por dia. Com 7 anos? Com 7 anos. 2 tostões por dia. Veja bem. Aprendi redes, aprendi a atar, muito, gostei muito bem, sou especial no fazer da rede, consertar e essas coisas. O António ainda trabalha? Pois trabalho. Mas já não vai ao mar? Vou. Ultimamente é que não tenho ido tanto ao mar, porque eu tinha um barquito. Tinha mais do que um barco. E eu, ultimamente, antes desta coisa do 25, quando foi do 25 de Abril e essa coisa toda, fui para o Canadá. Fui emigrar. Fui, tenho lá filhos no Canadá. Tenho lá um filho até que foi radiotelegrafista aqui na Marinha de Guerra, e mais tarde foi no Lancurso também. Ele teve lá um oferecimento lá. O Hélio. Hélio. O Hélio, pois. E depois ele é bolsa, é um mestre. Lá tem sido, graças a Deus, e tem sido um grande pescador lá, o meu Hélio. Eu fui para lá, mas as coisas correram mal, porque ele tem assim um bocado tem os nervos à flor da pele. É da mesma marca. da tal marca do mar. E depois calhou mal, vim embora. E vai-se embora. Mas tornei lá a ir mais vezes, ainda fiz por lá umas 4 ou 5 vezes. António, o que é que pensa do Porto de Abrigo? O Porto de Abrigo da Nazaré o Porto Santo é um tesouro. O Porto de Abrigo da Nazaré é um tesouro. É provável, uma coisa que eu vejo e que tanto se vê, é provável que amanhã ou outro dia se torne pequeno, a baía pequena, à quantidade de embarcações que é de ser a minha pé. À quantidade das embarcações que aparecem, porque vão aparecendo cada vez mais embarcações. Pois. E claro que vai se tornando pequeno daqui a uns 10 anos, talvez, não? Pois é, porque... Portanto, daqui a 10 anos será pequeno, não é? Já agora às vezes já mete lá muita evolução, porque há terras assim como a Figueira, a ver... Matosinhos, e todos peniches também já têm aparecido coisas, porque conforme os tempos, não é assim? Quando é sudoeste, o sudoeste enfrenta peniche, não é assim? Sim. E depois o norte também enfrenta, depois cresce o mar, e eles ali para o norte são lugares que envolvem mais o mar, faz-se o mar maior sempre na evolução do tempo também, porque é baixo. Sim. O mar é baixo, como eu disse há bocado, como eu fiz essa explicação, porque quando é fundo o mar encobre mais. Acha a rapaziada de agora com coragem para o mar, então? Acho. Tem força, rapaziada com força. Tem. Existe sempre aquele e o outro com uma certa coragem que dá o exemplo a outros. Mesmo que não tenham coragem, puxa, começam a pensar e começam a envolver também. Não se lembra do Joaquim da Rita? Joaquim da Rita, lembro. Lembra-se dele? Não lembro de todas as coisas. Quando eu era pequenino, que andava a tomar banho e essa coisa toda, ele ia à praia, agarrava a roupa à gente e levava para a capitania. Aqui há tempos ouvi uma versão que ele tratava o pessoal a chicote. É verdade? Não, isso também é. O chicote não é isso. O chicote, essa coisa de chicote é
é um ato, às vezes era um ato próprio, para terem medo, para fazerem o que ele mandava. Era quando o salva-vidas ia para baixo, que só é preciso aquela guarnição, mais nada, para não atrapalhar e remarem como devia ser. Senão atrapalhava mais uns aos outros. Atrapalhava mais uns aos outros e não era preciso pessoal demais. Né? E ele, quando havia havia gente sempre, queria ir sempre com aquela coragem, com aquela vontade de ajudar, mas ele não proibia, dava a ordem que não queria mais pessoal, mas começavam a soltar e ele agarrava um chicote, às vezes um bocado de cabo ou isto ou aquilo, e salte fora, e coisa e tal. E depois mandava dar a leva à barca, para a barca, e lá ia, e essa coisa toda. Olha, eu sei que você tem 9 filhos vivos, mas que teve vários. Mas eu queria lhe fazer uma última pergunta. Voltava a casar com a mesma mulher? Eu conheci muita mulher na vida, mas foi a mulher mais bela e mais rica como mulher, não é desfazer nas outras. Foi aquela que eu casei. Parabéns por essas palavras. Nunca me fartei dela. Tendo, olha, uma última palavra para acabarmos a entrevista. Rapazes e raparigas, quem me está a ouvir, é o António da Bexiga que está a dizer umas coisas. Poucas, porque não há tempo para mais. Então, muito obrigado, António. E que alcance tudo na vida o que deseja. Muito obrigado também. E estou bastante satisfeito com as tuas perguntas que me fizeste. E deves ser um grande rapaz, porque eu não te conhecia, agora é que eu te estou a conhecer. Obrigado, António. Obrigado em nome do programa Microfone e da Rádio Nazaré. Ok, muito obrigado. Foi uma recordação fantástica que nos comoveu a todos, do tio António da Bexiga, o pai do Afonso Henriques, do Armindo e do Hélio também, estes dois no estrangeiro, do António, da Leontina, da Natalina, da Lídia, da Ascensão e da filha mais nova, que é a Helena. Foi no dia 16 de maio de 1987 e acaso para dizer obrigado, tio António da Bexiga.